Bem, meus irmãos, vamos à paz, tudo bem? Graça e paz para todos. Estamos falando de Lajinha, Minas. Gravamos hoje aqui direto do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui desde 1992, olha aí, faz 30 anos. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus, buscando discernimento, buscando direção, tentando ajudar algumas pessoas, cooperar para o crescimento do reino de Deus na face da terra. Nós estamos trabalhando o assunto liderança cristã. Esse assunto liderança cristã está no bloco número 1. O bloco número 1 é o bloco que fala da teologia, né? Nós estamos falando do curso de teologia nível básico. Primeiro modelo, tem 6 matérias, nós estamos na matéria número 5, que é a matéria chamada liderança cristã. Já fizemos até agora 4 aulas. Na aula passada trabalhamos a liderança de Moisés, mostrando como ele tentou escapulir da missão de Deus, como ele tentou escapar, inventando mentiras esfarrapadas, desculpas, porque era a pessoa completamente capaz, talvez seja o líder da história bíblica mais capacitado e gabaritado que nós tivemos, seja Moisés. Hoje falaremos, na nossa aula de liderança cristã, sobre uma outra liderança importante chamada Gideão. Vamos estudar 2 personagens, Gideão e Jeremias. Gideão, meus irmãos, conhecem aquele camarada da tribo de Manassés, né? Que ele nasceu ali naquela situação e ele era, então, naquele tempo dos juízes, né? Ele foi chamado por Deus para liderar uma revolta e derrubar os midianitas, derrubar aqueles que estavam prejudicando eles, que estavam acabando com todos os víveres que eles tinham, né? Diz a Bíblia que eles tinham que esconder as produções dele. Por exemplo, Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo se malha na eira, lagar é para vinho, para suco de uva, não é isso? Mas diz a Bíblia que a situação era tão grave que eles tinham que esconder a produção. Eles vinham igual gafanhoto, os filhos dos midianitas pegavam tudo. Roubavam tudo, levavam tudo embora, ficava o povo sem nada. Então, esse Gideão, ele era filho de Manassés, né? Ele diz, eu sou o menor na casa do meu pai. Quando Deus aparece para ele, ó varão valente, o Senhor é contigo? Ele disse, não. Se o Senhor fosse conosco, nós não estávamos numa situação dessa, numa crise dessa, né? Esse é um erro grave, né? Às vezes nós colocamos a culpa em Deus. Quando nós mesmos somos culpados, o povo estava naquela situação porque eles tinham desviado da linha de Deus. Os juízes vinham, eles obedeciam às ordens. O juiz morria, eles desviavam. Eles procuravam a idolatria, servia a outros deuses. Aí Deus vinha e mandava a opressão sobre eles. Então, essa conversa de Gideão dizendo, se o Senhor fosse conosco, não estava nessa situação. A situação é resultado da idolatria do povo. E aí, então, diz a palavra de Deus que o Senhor se manifesta a ele e ele começa então a colocar empecilhos, obstáculos, começa a fugir daquela palavra de Deus para ele, né? Primeira coisa que ele disse depois que o Senhor chamou para a obra, para ser instrumento de libertação do povo, ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai, né? Veja bem que coisa interessante, né? Ele coloca empecilhos familiares, né? Minha família é a mais pobre, nossa tribo é a menor. A menor tribo que tinha era Benjamim, porque no tempo dos juízes, vocês sabem que a tribo de Benjamim só restou 600 homens, depois daquele episódio daquele levita que fizeram lá e quiseram violar a concubina dele, como de fato violaram, né? E o livro de Juízes acaba dessa maneira aí, mostrando que a tribo menor que tinha era a tribo de Benjamim, que quase acabou, só ficou 600 homens, tiveram que arrumar mulheres para ele e tal. Mas a tribo de Manassés era uma tribo até boa e regular, né? Tinha bastante, no censo, no primeiro e segundo censo, sempre tinha mais de 30 mil homens. E aí ele vem que fez, desculpa, minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Então isso é a falsa modéstia. Se Deus está te chamando, se Deus está te qualificando, nós temos que confiar em Deus, não interessa. Deus é que sabe que família que eu sou, de como eu fui, como eu serei, se eu tenho condição ou não de fazer essa obra, né? Então, de novo, aparece a questão como aquela de Moisés, né? Procurando fugir da direção divina, procurando vir com desculpas. Irmãos seminaristas,
A liderança é chamado de Deus, é Deus que chama para liderar. Se Deus está chamando, ele vai capacitar. Se não está capacitado, ele vai preparar. E aí Deus falou com ele mais uma vez, né? Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Midianitas eram um montão. Diz que eles acamparam no deserto que sumia de tanta gente. Mas Gideão, com 32 mil, ficou com 22 mil e com 300 ele já acabou. Porque Deus, a peleja era de Deus. Deus fez eles baterem contra o outro e mataram-se todos. Né? A questão não é quem você é, mas é quem é que estará com você. Não é na sua fraqueza, desculpe que nos detemos, mas em minha força, eu trabalharei através de você, disse Deus para Gideão. Né? Portanto, se Deus chama para a tarefa, desculpe, você experimenta o sentimento avassalador de fraqueza, incapacidade, inadequação, alegre-se, pois você está em boa companhia. Homens e mulheres de Deus, através dos séculos, sentiram-se mesmo do mesmo modo. Mas eles também creram que Deus seria suficiente para realizar a obra que os havia chamado. Então a síndrome de Gideão é essa síndrome familiar. A pessoa, minha família é uma família complicada, nós não todos somos crentes, temos muito problema, mas se Deus está te chamando, creia que Ele vai te abençoar. Outra personagem dessa nossa aula de hoje é Jeremias. Jeremias passou pelo mesmo problema, mesmo processo, né? Lá da região de Anatote, daquela região ali, e ele, quando Deus aparece para ele, falando que vê Jeremias, vê a vara de amendoeira, vê a panela e tal, e Deus chama Jeremias, ele diz, ai, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele se coloca como se não tivesse no ponto que Deus estivesse pronto para usá-lo. Ele realça a sua inadequação, ele se sente incapacitado para a tarefa. Mas a resposta é a mesma para Moisés, é a mesma de Gideão, né? Não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então a promessa para o líder é a mesma. O líder tem que andar debaixo da direção do Pai, debaixo da direção divina. A questão é que Deus estará lá. O Deus todo sábio, todo poderoso, todo suficiente, que vai suprir todas as dificuldades, todas as lacunas que tiver naquela pessoa que foi chamada. O capacitador vai adestrar. Por isso, nos nomes do Senhor Deus para esses casos, é um nome, Deus tem vários nomes na Bíblia, né? Aparece como Elohim, aparece como Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Roi, Jeová Tissidekenu, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Cané. Mas aqui ele aparece como Jeová, como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quer dizer, para quem está sendo chamado, não tem que arrumar obstáculo nenhum. Porque se eu estou com o Todo-Poderoso, eu tudo posso. Foi o que ele fez com Moisés. Ele falou, ó, vamos parar de conversa. Está aqui um cheque em branco, você põe o que você precisar aí. Te dou um cheque em branco, te dou procuração. E essa é a principal, é a primordial, é a condição sine qua non, sem a qual não tem liderança nenhuma na mão de Deus. Essa liderança tem que representar Deus. Ele tem que ter esse cheque em branco de Deus. E Jeremias, meus irmãos, fez essa obra mesmo, né? Muito bem feito, porque sofreu, fez lugar de cisterna, ele atolou no meio do lodo, Passur foi um obstáculo, uma pedra no caminho dele. O sacerdote, o profeta Ananias, falso profeta Ananias, levantou-se contra ele. O rei, Jeremias começou a profetizar no tempo do rei Josias. Depois pegou os filhos deles, pegou o rei Eliaquim, chamado Jeoiaquim. Depois o rei Joaquim, que foi 3 meses só. Depois Edequias, 11 anos. E depois, quando foram para o cativeiro, ele foi liberto e continuou na terra ali com o pessoal que ficou, né? E não foi levado cativo a Babilônia como Daniel foi em 605 a.C., e nem como Ezequiel, que foi no ano 598. Jeremias ficou com Gedalias na terra, filho de Aicão. E eles levaram depois ele para o Egito contra a direção de Deus, que falou, não vão para o Egito, porque o Nabucodonosor vai lá no Egito pegar vocês. Mas eles foram assim mesmo, né? Joanã, filho de Cariá, e a tropa deles. Então, nessa aula de hoje, falamos de 2 pessoas que servem de exemplo de liderança, que tentaram correr daquilo que Deus tinha feito para ele, do chamado de Deus. Gideão, né? E Jeremias.
Vamos ficando por aqui com a nossa aula número 5. Uma paz, um abraço, tchau, tchau.